Olá pessoal, meu nome é Camila Petroni dos Santos, eu tenho 34 anos e já pratico Ashtanga Yoga há quase 5 anos. Eu vivo em São Paulo, na zona leste de São Paulo, e pratico com a professora Laura Miguel, lá de Porto Alegre. Depois desses últimos dias, com essa movimentação do mundo, com protestos antirracistas e por conta de um desabafo, um post de desabafo que eu fiz lá no Instagram, o Marcos e a Rochelle, que viabilizam o projeto Yoga na Federal, eles me convidaram para falar um pouquinho sobre a minha perspectiva enquanto praticante negra de Ashtanga Yoga e essa predominância de pessoas brancas nos chalas e nos workshops. Bem, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que se dar conta de que isso é uma coisa que acontece dentro dos ambientes privilegiados, né? Não seria diferente num chala. Isso acontece nas universidades, isso acontece nos teatros, isso acontece é, em todos os locais privilegiados que eu tive acesso ao longo da minha vida. E que em alguns momentos da minha vida, quando eu tentei trazer essa temática, porque para mim sempre foi conflituoso, tá? Já explico por quê. Mas quando eu tentei levar essa perspectiva para dentro de um shala, numa conversa com praticantes de Ashtanga, praticantes já de muitos anos, as pessoas liam como: ah, olha, você é meio materialista, você está querendo falar de dinheiro, por que você está querendo trazer essa coisa de. Eu até fui olhar aqui umas anotações que eu tenho de quase um ano atrás, com coisas que eu pensava: por que tão caro? Por que tão elitista? Eu uso essa palavra nas minhas anotações. E quando eu levei essa questão para praticantes mais antigos, as pessoas não, uma ou outro praticante, na verdade, veio conversar comigo e falou: olha, eu acho que você é meio materialista. Enquanto que não, eu estava tentando trazer para uma discussão do grupo um conflito que eu tenho e carrego ao longo da minha vida, né? É, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. A minha concepção genética já me pôs nesse local. Minha mãe sendo branca e meu pai sendo negro me colocam num corpo miscelado, com traços de pessoas brancas, traços de pessoas negras, e que faz com que as pessoas me lessem da forma como eles querem, né? Então, assim, a vida inteira eu tive situações que, que as pessoas às vezes me oprimiram, me assediaram, me discriminaram, justamente porque eu estava ali nesse meio, sabe assim, num local onde para eles não estava definido. E justamente essas situações que fizeram perceber o quanto a minha raiz era forte. Além do mais, eu tive a sorte de que meus pais pagassem pelos meus estudos. Então, ah, eu estudei num colégio particular, a minha faculdade era paga, eu consegui um trabalho, um estágio, depois um trabalho e outro trabalho, pude desenvolver uma carreira, eu tive acesso a informações, eu tive acesso à cultura, eu tive acesso a pessoas e que é justamente através desses privilégios que me acometeram na vida, né? Ah, mas que por eu estar nesses ambientes, diversas vezes eu precisei ter uma postura muito firme, muito forte. Quando eu reconheço ao longo da minha vida essas minhas raízes ancestrais negras, por sofrer racismo, isso esses embates me fizeram ter uma postura muito firme, muito falar alto, discutir muitas vezes, me impor. Uh, e ao longo da minha vida, isso também ficou refletido na minha prática, né?
É, porque mesmo que eu tivesse ali 1 hora e meia, 2 horas praticando yoga, meditando, cara, eu saía do shala e eu lidava com a minha realidade, né? Teve uma situação, inclusive, que de um café que eu ia sempre, né? Todo dia eu tava por ali e até que um dia o cara ficou curioso e me perguntou: Puxa, mas qual prédio que você trabalha, né? Você com esse seu tapete aí, você é babá? Como é que é? E aí ele tava puxando assunto, querendo ser, assim, simpático comigo, mas que na verdade, pá, por mais que eu tivesse ali super zen e tudo mais, me trouxe a leitura do outro sempre estava nesse aspecto, né? Então que a minha prática acabou que também foi refletida com essa minha história, né? Você entra em contato, a prática de asanas por si só, ela desencadeia um contato com a sua história física, com a sua história mental, com a sua história ancestral e que me fez perceber o quanto eu tinha uma atitude, uma postura, tanto mental quanto física, a forma de falar, de luta. Eu sempre estava preparada para me defender, eu sempre estava preparada para me posicionar, para dar minha opinião, para mostrar que eu tinha uma voz, que eu não podia me deixar calar. Ao longo do tempo e da minha prática, eu precisei encontrar um local para amenizar essa raiva que existia dentro de mim. Eu precisei, por quê? Porque isso me causava muito sofrimento. E, e foi estudando de forma mais profunda o Ashtanga Yoga que eu percebi que a prática ela precisava se desvincular do meu físico, dos meus asanas e estar mais interiorizada na minha, né, na minha verdadeira essência. E estar chegando nesse local, porque ainda é um constante exercício, me faz ver o quanto essa luta ela é importante, mas é uma luta que vai acontecer de forma mais tranquila, pelo menos para mim. Enquanto praticante de Ashtanga Yoga, a prática me trouxe o benefício desse discernimento, do quanto eu exteriorizava algumas raivas, algumas ansiedades, o quanto isso realmente afetava na minha saúde. E principalmente me fez compreender que esse mérito que a gente gera dentro sim de um ambiente super privilegiado, mas esse mérito que se fala muito dentro do Ashtanga Yoga, esse mérito que a gente gera, ele é um mérito de benevolência, né? Ele é um mérito que ele precisa estar extenso ao longo da nossa vida. Não pode só acontecer no tapete e namastê dentro do shala. Não. Ele precisa acontecer durante toda a nossa vida, no nosso dia a dia, na forma como a gente escolhe os nossos amigos, as pessoas que a gente convida para jantar, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona no trabalho, as pessoas que eu contrato. Então, me ajudou nessa perspectiva, na perspectiva de que eu tenho hoje mais leveza para lidar com essa luta. Me faz ver que a minha presença dentro de um shala, por mais que os outros não leiam dessa forma, porque eu ainda tenho essa questão conflituosa, que é também conflituosa para o outro, é uma postura, é uma presença de resistência. O fato de eu estar podendo, usufruindo de uma prática de yoga me coloca assim numa perspectiva exemplar para os meus irmãos, para a minha família.
Então, eu sou extremamente agradecida por ter eh, esse acesso e que eu consiga devolver para a sociedade, né, que é um exercício que eu faço diário, devolver para o mundo e principalmente para as pessoas negras, para as pessoas pretas, através do exemplo e através da minha prática, que isso seja uma prática da equidade. Então, mesmo com todas as diferenças, porque somos todos iguais dentro das nossas diferenças, e que a gente consiga de fato exercitar o yoga fora do tapete. É isso que eu quero para mim e é isso que eu quero, através do meu exemplo, passar. Agradeço muito, muito a oportunidade por ter falado. Desculpa se eu me alonguei muito e que sejamos felizes.